Olá, bem-vindo à segunda parte da nossa aula de Cake PHP. Na primeira parte a gente viu rapidamente como configurar, como preparar o ambiente aí utilizando o Champ. A gente viu como criar o banco de dados, alterar também a senha, que é interessante. Por segurança, não é bom a gente estar deixando sem senha, tá? Então, se você ficou com alguma dúvida, dá uma revisada novamente no vídeo anterior. Nessa parte agora a gente vai estar vendo como preparar, como configurar o Cake PHP. Então, para isso, sem muita demora, vocês precisam baixar o framework, tá? Então acessem o cakephp.org para a gente estar fazendo o download. Atualmente a versão estável é a versão 2.3. Vocês podem baixar, que é essa que a gente vai estar utilizando no decorrer do nosso curso, beleza? Observem também um link bastante interessante, que é esse documentation, que a gente vai estar utilizando muito, tá? Nessa parte de book, que é exatamente a documentação dele, tá? A gente tem esse 2.x, então é esse link que a gente vai estar visualizando muito para tirar dúvidas. Então, se você quer implementar um novo recurso, quer fazer um módulo com alguma validação especial, alguma regra, quer dar uma olhada em algum callback do Cake, basta acessar esse link daqui, tá? Vocês podem observar lá embaixo na barra de status, o link direto é o book.cakephp.org. A gente vai estar acessando ele mais à frente. Então, vamos fazer download aqui. Ele é bem pequeno, tá, o arquivo compactado, então basta salvar aí. No meu caso não precisa, eu já estou com ele aqui, tá? Então eu posso descompactar onde eu quiser. Agora vem uma particularidade. Na parte anterior a gente baixou o Champ, a gente descompactou em um local, tá? Nesse mesmo local que vocês descompactaram o Champ, a gente vai precisar jogar o Cake. Como assim? Se a gente der uma navegada rápida no Champ, em toda a estrutura de pasta de diretórios dele, a gente tem esse htdocs. Vocês abrindo o htdocs, vocês vão ter todas esses diretórios e arquivos. Observem que quando a gente acessa localhost, eu sou direcionado diretamente para o Champ, que é esse diretório aqui. Por que exatamente eu sou direcionado? Existe esse arquivo em PHP, tá? Que ele faz que ele envia você para aquela área, para aquele diretório. Esse código daqui, para a gente agora não interessa. Na verdade, tudo isso que está aqui, para a gente por enquanto não vai fazer a menor diferença. Então, se vocês quiserem até apagar todos esses arquivos, é sem estresse, tá? São só arquivos de exemplos, tutoriais. Então, quem quiser deixar para constar depois, também é sem estresse, ou pode mover para um diretório, cria uma nova pasta e joga tudo dentro. Bom, eu tenho aqui já, como vocês estão observando, aulas. Esse aulas é exatamente o Cake descompactado, tá? Então, se vocês observarem, são os mesmos arquivos e diretórios. Então, tudo que vocês forem fazer a partir de agora tem que estar dentro desse htdocs, senão vocês não vão estar conseguindo visualizar no navegador. O htdocs que a gente tem aqui é exatamente o localhost que a gente tem no navegador, certo? Então vamos continuar. Eu criei o aulas, então para que eu acesse pelo meu navegador eu coloco localhost/aulas. Observem que a gente está trabalhando basicamente como se o nosso computador agora, como se esse localhost fosse um domínio de um site. Então eu não vou estar utilizando acentos, espaços ou qualquer outro caractere especial, tá? Então aulas tudo minúsculo, como se fosse um diretório de um site mesmo, barra alguma coisa de um site. Então descompactei o meu Cake dentro de aulas e a primeira tela que eu tenho é essa, tá? Um banner aqui diretamente do Cake, ele falando qual a versão, e tem algumas notificações aqui. Não são exatamente erros, tá? São alertas. Os dois primeiros deles são referentes à parte de segurança, que é indicando para a gente alterar essas duas chaves.
em um arquivo que a gente vai ver rapidinho, nesse local aqui. Os outros são informações genéricas. A versão do seu PHP está rodando, beleza. Você tem um diretório TMP também, que a gente vê já já o que é isso. E o nosso arquivo core, ele está dizendo que não tem presente um arquivo de banco de dados, claro, a gente vai estar configurando ainda. E vem algumas outras informações a mais aqui. Para a gente, por enquanto, não tem importância, tá? Vamos nos concentrar aqui pela parte de cima. Então, primeiro, esse Secured Salt, a gente precisa alterar. O que seria isso? Nesse diretório app, config e core, eu vou ter essa chave, esse array aqui, que ele vai estar me permitindo, tá aqui ó, app, config e core, ele vai estar me permitindo tá trabalhando, tá criptografando, aliás, toda a seção que a gente vai estar utilizando. O que trabalha muito em cima de seção, tá? Inclusive a área de login é feita com seção. Então, para que ela não fique igual a todas as outras, o ideal é que a gente altere. Então, de forma simples, a gente dá um Ctrl C aqui, vai lá no arquivo e pesquisa por ele. Observem que eu estou utilizando aqui o Sublime, um editor bem legal que eu encontrei aí, bem interessante mesmo. Então, pesquisei Security Salt, .salt, a única coisa que eu tenho aí é essa linha, tá? Que a partir disso ele vai criptografar o banco de dados, por exemplo, caracteres para senha, para password, vai ser através disso que ele vai criptografar, tá? Então, eu posso colocar qualquer coisa aqui, se eu quiser mudar somente um caractere, ele já perdeu a configuração padrão de todo o cake, tá? Então eu criei a partir de agora meu próprio hash. E ele fala também que eu tenho que alterar aqui esse outro array, tá? Que também é em cima da criptografia, só que nesse caso somente dígitos, somente números. Então vou alterar somente um também. Quando eu der um F5 aqui, quando eu atualizar, observe que aqueles dois avisos iniciais saíram. Então era só realmente um aviso, falando o que você tinha que alterar lá por conta da segurança. Continuando aqui, ele disse que esses dois está beleza, mas está faltando um arquivo de configuração com o banco. Então voltando aqui, Core eu posso fechar, não vou mais precisar dele. Eu tenho esse database.php, só que ele está com .defull. Esse .defull impede que o leia, tá? Então só tira .defull, fica ainda database, vê que a extensão está .php, só que no meu caso as extensões estão ocultas. E quando eu abrir, lá no finalzinho vocês vão ter a parte de configuração. Eu vou dar um F5 aqui. Vocês vão ver que o Cake já vai reconhecer que eu criei o meu arquivo database.php, porém que eu não tenho uma conexão com o banco de dados. Ele está falando aqui que eu tenho que configurar, tá? Então eu tenho aqui o meu banco de dados MySQL, é isso que a gente vai estar utilizando. O host é o endereço do banco, tá? Então tanto faz, como eu falei na parte anterior, ou localhost ou 127.0.0.1. O user do banco é root, foi o que a gente viu, e o password também root, tá? A gente alterou. E a gente tem esse database, que é o que a gente criou na aula passada, chamado de aulas. Então se você perdeu a aula, a parte anterior, dá uma sacada lá que eu falei como está criando tudo isso, beleza? Então vou salvar aqui e atualizar o meu cake. Então ele disse aqui, foi criada uma conexão, um arquivo de configuração aí está presente, e ele conseguiu fazer a conexão com o banco. Eu tenho um último aviso aqui, que é sobre Debug Kit. É um componente aí do cake que vai estar ajudando um pouco, tá? Só que a gente não vai estar abordando ele por enquanto. Basicamente com isso que eu fiz até agora, com esses poucos minutos, já está presente aí tudo que eu preciso para estar trabalhando com Cake. Eu posso dar início aí. E isso que eu estou visualizando, essa tela na verdade,
eu só estou conseguindo visualizar porque ela está configurada aqui nas rotas, tá? Então esse arquivo config a gente dificilmente vai estar mexendo, porque como a gente viu, o core tem algumas variáveis aí, algumas constantes do sistema, tá? Em relação a debug, a gente vai estar vendo mais à frente, a erros, se eles vão estar visíveis ou não, o próprio security salt, que a gente viu agora há pouco, a parte do hash e tudo mais. Eu tenho também configuração de idioma, tudo mais eu posso estar fazendo por aqui, mas eu não vou estar mexendo nisso com frequência, tá? Eu tenho o database, a conexão com o banco, que pode ser PHP ou algum outro que você queira aí. Então, os bancos de dados que o Cake tem suporte, você pode visualizar lá diretamente no site, o cakephp.org. E nesse roots aqui, eu tenho um direcionamento automático que assim que eu acesso, observe o seguinte aqui no navegador. Eu acessei aulas dentro do localhost, que é o nosso diretório raiz. O Cake aqui está dizendo o seguinte: sempre que alguém acessar a raiz do framework, ele vai ser direcionado para o controlador pages para a ação display que está setado aí para home, tá? Então isso que eu estou vendo aqui é um avio display que está dentro do controlador pages. A gente vai estar entendendo um pouco mais disso a partir de agora. Se eu colocar /pages, observa que o controlador é o mesmo e a action também é a mesma. Então ele está generalizando isso daí. Então a gente não vai ter um pages, nós vamos estar criando o nosso próprio controlador, tá? E eu vou estar chamando ele de default. Tranquilo? Então sempre que alguém acessar a raiz do framework, observem aqui atualmente aulas, tá? Localhost é o nosso domínio, é o nosso servidor. Então assim que eu acessar aulas, eu vou ser direcionado para o controlador default para o método para a ação display, que eu vou alterar. Ela agora vai se chamar index. Isso aqui é um parâmetro a mais que é passado, que para a gente não é necessário. Então eu vou para o controlador default para action index. Como eu estou utilizando o Sublime aqui, vocês viram agora há pouco uma pequena janelinha que apareceu, um pequeno pop-up, que eu estou utilizando a versão ainda de teste, tá? Trial. Então vou dar um F5 aqui. Observem que ele vai mostrar um pequeno aviso. Essa é uma das maravilhas do Cake. Eu não preciso conhecer muito dele para já poder trabalhar. Então, como eu alterei lá nas rotas o controlador default para action e index, ele está dizendo aqui que esse controlador no momento não foi encontrado. Ele deveria existir nesse local. app controller default controller.php deveria ser o nome dele. E dentro dele eu deveria ter uma classe e tudo mais. Então, isso que vocês vão gostar muito, tá? Eu vou estar criando então esse controlador. Eu posso copiar aqui direto esse código, criar um novo arquivo e colar. Então, observem que temos aqui uma classe e o controlador default. Por padrão Cake, ele trabalha no estilo Camel Case, tá? Então observem que as iniciais das palavras são todas com letras maiúsculas. E ele está estendendo de um app controller. O que seria isso? Dentro do Cake, a estrutura que a gente baixou, lembrem que eu estou no controlador, tá? Então, na raiz dele, no app, eu tenho entre esses vários diretórios o config, que a gente já viu, né, configuração. Eu tenho também o controller, o model e a view. Esses três diretórios aqui compõem o padrão MVC, tá? Que a gente vai estar entendendo aí um pouco mais. Model, view e controller, MVC. O que seria isso basicamente? As ações, os métodos no caso, a gente vai estar armazenando aqui em controller. No model, a gente vai ter coisa mais genérica como validação, o que ele vai fazer antes de gravar no banco, após ele fazer uma pesquisa no banco, a gente vai estar armazenando tudo aqui. Funções de um modo geral, conversão e tudo mais. E na view eu tenho o que eu vou ver, a visão do meu projeto, tal, que vai ser exibido para o cliente final. Então, até agora a gente criou o nosso default controller, tá?
vou estar salvando aqui. Lembrem que lá ele disse que tinha que estar dentro de app controller com esse nome. Então é o que a gente vai estar fazendo aqui, app controller e default controller.php. Quando eu der um F5 no navegador, olha que beleza. Ele disse que o controlador, beleza, já passou. Porém, o método, a ação index, não foi encontrado, não foi definida. E dentro do mesmo arquivo, eu deveria ter esse método index. E ele já está até dizendo como seria isso daqui. O restante observa que a gente já tem, tá? Então, aqui dentro, basicamente colar função index. Por que exatamente esse index? Por que exatamente esse default? Lembrem do nosso roots.php. Eu disse que quando eu acessar a raiz, ele vai pegar esse controlador e essa action, esse método, tá? Se eu mudar aqui, eu deveria mudar aqui. Bom, tá tranquilo, salvei, vou atualizar. Observa agora que ele vai dar um outro erro, que é o seguinte: nenhuma view foi encontrada. Eu criei o meu controlador, criei o meu método, mas a view ainda não criei. E ele está dizendo onde ela deveria estar. Dentro do meu app, dentro de view, dentro de default, com o nome index.ctp. No roots, mais uma vez, eu defini lá default index. Então, observa na view default index também, tá? E observa que está com letra maiúscula, tá? É um dos padrões aí do Cake. Dentro da view, ele vai ter os diretórios do controlador, sempre com letra maiúscula. E o método, a nossa ação, minúsculo, tá? Então vamos criar aqui um arquivo bem simples, só com olá cake, e a gente vai estar salvando dentro da view, no diretório, como ele falou, default, com o nome de index.ctp. Dá uma observada aqui. CTP é uma extensão padrão do Cake, eu posso mudar, tá lá no core, se vocês necessitarem, mas não é necessário. A gente pode salvar dentro da view com CTP. Como eu salvei aqui, se eu der um F5, olha que beleza. Ele mostrou o Olá Cake através do método que eu defini aqui no roots, no controlador que eu especifiquei, tá? Então, tá aqui já funcionando. Sendo que isso não é muita coisa, tá? Eu só mostrei para vocês rapidamente como criar um método e direcionar o cara. Se vocês quisessem mandar para um outro, era só alterar aqui. Basicamente isso. Então, nessa primeira aula foi somente configuração. A partir da segunda aula, nosso próximo vídeo já, a gente vai estar vendo aí como começar mesmo a botar a mão na massa, tá? Fazer o nosso bolo aí com o banco já e tudo mais. Aguardo vocês na próxima aula. Até lá!